pero riquísima en términos de la necesaria reflexión que nosotros debemos hacer para o mundo pós-pandemia, pero especialmente para o tema desta mesa, que é a construção de uma América Latina igualitária. Quisera cumprimentar também a los companheiros Marcelo Ferreira e Rafael Gentili, del Progressistas em Rede, por la invitação e parabenizá-los por la oportunidade deste intercâmbio e também a la Fundação Ebert, que sempre nos está acompanhando e nos ajudando e propiciando esse intercâmbio de reflexões e ideias. Eu quisera, antes de falar sobre o tema, fazer cumprimento especial ao companheiro Álvaro Elizalde, presidente do Partido Socialista de Chile, que creio está com nós, porque amanhã se cumprem 50 anos do triunfo de Unidade Popular e da vitória do presidente Salvador Allende em Chile, e certamente essa vitória, esse triunfo, da forma como se deu, por el programa que logrou construir, por la maioria que conseguiu construir, apontou caminho importantíssimo para nós de América Latina e que sigue vigente, atual, e sigue sendo caminho importantíssimo para que podamos, de hecho, construir sociedades mais igualitárias e socialistas. Bueno, sobre o tema, eu dividi minhas ideias em 4 pontos. É mais sobre os desafios que eu creio que nós, progressistas, de los partidos políticos, de los institutos de pensamento de nossos partidos também, devemos nos dedicar a pensar. Seria 4 coisas. A primeira coisa que eu creio que é muito importante como eje de atuação é o tema da democracia. Muita gente já mencionado os problemas sobre o tema da democracia que vivimos em América Latina e o Caribe, o avanço do Estado neofascista, quase, pero déficit que sigue muito grande de democracia e que foi escalando em termos em los últimos anos com os golpes parlamentares, midiáticos e incluso militares, recentemente, no caso de Bolívia, que, por lado, quando o pueblo e quando os partidos políticos progressistas, de alguma maneira, logram ganhar eleições e, eventualmente, governar nossos países com projetos que não são do neoliberalismo, sempre parece que há uma maneira que se está quedando usual, desafortunadamente, que é os golpes antidemocráticos, seja de que tipo, seja como todos que vivimos em América Latina. Pero não é solamente isso. Acho que o tema da democracia também nos desafia por causa de 2 outras coisas. A primeira coisa é o que alguns han mencionado, de como os aspectos ideológicos e culturais do neoliberalismo impactaram em termos de la institucionalidade política que nós de América Latina construímos em la lucha contra as ditaduras e por las democracias, desencanto com a participação política, os partidos políticos, as organizações tradicionais democráticas, e, por el outro, uma constatação mais recente que, neste caminho de retrocesso que vivimos atualmente, com algumas exceções maravilhosas, que é o caso de Argentina e México, pero retrocesso que, quando a gente se mobiliza, vai às calles para lutar contra aspectos importantes do projeto neoliberal em nossos países, a resposta desses governos ou de direita ou de extrema direita ou basicamente conservadores, a resposta é, vamos a dizer, é repressão, é persecução política, sem número de coisas que hacía muito tempo que não víamos em América Latina.
Assim foi no estallido social de Chile el ano passado, em Equador, em Colômbia, que já é um país muito complicado desde esse ponto de vista democrático, pero la fuerza con que la cual os governos se reprimiram esses movimentos democráticos era uma coisa que não estávamos desacostumbrados a ver. E mesmo o tema em Bolívia. Então, o tema da democracia é um tema importantíssimo, porque eu creio que para o progressismo e para o pueblo, a gente, não há caminho fora da democracia, nem de luta, nem de emancipação, nem de lograr sociedades mais igualitárias. O capital, especialmente neste momento, ultra financiarizado e com grandes conglomerados industriais e financeiros dominando o mundo, não necessita de democracia para ser valer seus interesses. A democracia é um valor essencialmente importante para nós outros que representamos os setores populares e progressistas de nossas sociedades. Então, esse tema é um dos temas que eu creio devemos dar muita atenção e prestar hacer reflexões, seja de cambios internos que nossas organizações a lo mejor necessitem fazer, pero também em termos da defesa do Estado democrático de direito, contra o lawfare e contra esse estado de coisas. Segunda coisa que eu creio que é um grande desafio é que temos em nossos países e regionalmente, temos que derrotar o neoliberalismo. Seja quando estamos em los governos, eu sei o quanto é difícil isso, tivemos em Brasil quase 13 anos de governo, não logramos fazer nem de lejos um câmbio estrutural em coisas que poderiam recuperar mais o rol do Estado, etc., pero também desde o ponto de vista da resistência da gente, porque a gente resiste ao projeto neoliberal, às reformas de pensões laborais, a la retirada de direitos, a los cambios em coisas que já haviam sido conquistadas. Então, temos que profundizar a luta para derrotar o neoliberalismo e construir projetos democráticos e populares que tenham por centro o desenvolvimento com a justiça social e inclusão social, com proteção ao meio ambiente, que eu creio que é um tema que ganha visibilidade e importância, incluso por la pandemia. E eu quisera falar 3 coisas desse projeto alternativo e democrático popular, com desenvolvimento, com inclusão social e justiça social e proteção ao meio ambiente, chamar a atenção a 3 pontos nisso. O primeiro ponto é o tema do meio ambiente, que eu creio que, incluso para atrair a juventude, essa é uma grande preocupação de nossos jovens progressistas, lutadores. E também é por el tema do futuro da humanidade e do planeta Terra. O segundo tema é pensar o desenvolvimento econômico também à luz das profundas modificações do mundo do trabalho 4G. Havemos que ter isso em conta. E a terceira coisa, que eu penso que é uma das mais importantes, é o que alguns de los ponentes anteriores han mencionado, que é o tema de que nenhum país de América Latina vai lograr sair do estado de pobreza, hambre e desigualdade sozinho, isolado. Então, o tema da integração regional, econômica, de infraestrutura, energética, com suas correspondências em los órgãos multilaterais que logramos construir no período passado, pero eu creio que devemos, incluso nós outros que fomos governos, a ser autocrítica. Não avançamos o que poderíamos avançar em termos, por exemplo, do Mercosul, de criar e fortalecer o FOSEM, que era um fundo para a reconversão econômica, incluso levando em consideração as assimetrias de nossas economias. Ou seja, perdimos uma oportunidade importantíssima, pero também em outros aspectos da UNASUR,
como, por ejemplo, los proyectos de integración de infraestructura energética y otros proyectos, el tema del Consejo de Defensa. Entonces, el tema de la integración regional es fundamental para pensar na disputa de narrativa em termos de um projeto alternativo que torne a América Latina mais igualitária. As duas últimas questões, não menos importantes, são a disputa de valores. Porque o neoliberalismo, e eu creio que a pandemia, como ha antecedido, eu creio que a professora Clarice ha mencionado isso, a pandemia ha atraído 5 minutos, estou... A pandemia trouxe de volta algumas coisas importantes, o sentimento de solidariedade, o sentimento de comunidade, e eu creio que cabe a nós, os progressistas, recuperar os valores civilizatórios, como solidariedade, como a paz em América Latina, que é importantíssima, o respeito à diversidade. Então, o tema de gênero, combate ao racismo, diversidade de orientação sexual e, finalmente, o tema da cooperação e do multilateralismo. São essenciais, valor essencial para ser a disputa política e, principalmente, a disputa de narrativas para ganhar cada vez mais, e com isso termino, lo que eu gostaria de pontuar como meu último ponto dessa estratégia, que é o tema que com essas três piernas podamos, de hecho, construir e consolidar uma estratégia de construção de maiorias em nossas sociedades, em nossos países e em América Latina e o Caribe também. Ou seja, devemos seguir lutando, dar a batalha das ideias em torno desses temas que, a meu juízo, podem ser caminhos para a luta por uma América Latina igualitária. Graças, Gabriel.